Hoje a nossa Tech Demo vai falar sobre componentes agnósticos, tá? Explicar o que são, como desenvolver quais as principais características deles, né? E, inclusive, vou mostrar para vocês um componente que eu desenvolvi aqui e mostrar como aplicar ele nas lojas aí, para vocês verem que não é tão complicado quanto as pessoas colocam, né? Primeiro, o que são os componentes agnósticos? Os componentes agnósticos são, de forma resumida, componentes que você pode incluir em qualquer ferramenta JavaScript, ali no nosso caso, né, sem uma dependência de frameworks, por exemplo. Você pode criar um componente agnóstico e esse componente pode ser utilizável tanto para um framework Vue, quanto para um framework em React ou Angular. Não faz diferença o framework que está sendo utilizado, o componente vai se encaixar perfeitamente em qualquer um deles, tá? Aqui eu trouxe para vocês um modelo de um componente 100% agnóstico. É uma to-do list, vocês podem ver aí que a gente está criando uma classe que está estendendo um HTML element. Se vocês olharem, é JavaScript puro, JavaScript vanilla, e isso que transforma um componente em agnóstico nesse caso, né? Como ele é feito 100% com HTML, CSS, JavaScript, ele se encaixa em qualquer framework sem grandes problemas, né? E aí a gente tem até aqui no construtor dele, um this.root ali que vocês podem ver no início da classe, né? Que ele está fazendo o attach shadow. Essa é uma propriedade que é utilizada para criar componentes agnósticos, tá? E é ela que torna tudo tão misterioso ali para todo mundo, porque ela cria um DOM dentro do seu componente, basicamente. Vocês olhando esse componente que eu trouxe aqui para vocês, a tela, pode colocar algum medo, né? Porque não parece algo tão simples, principalmente para quem está começando, quem é um estagiário, quem é um júnior, vai olhar esse código e talvez ache difícil de entender o que está acontecendo aí, né? E por isso que as pessoas têm tanto medo quando se usa essa palavra de componente agnóstico. Mas a grande questão é, todo componente precisa ser 100% agnóstico? E a resposta é não. Um componente não precisa ser 100% agnóstico, principalmente na nossa utilização do dia a dia. Como a gente está sempre utilizando ali a plataforma da Vtex, ou quando não precisarmos utilizar a Vtex por qualquer outra razão que seja dentro de um projeto, nós sempre acabamos focando na utilização do React. A gente poderia, sim, criar um componente agnóstico para a utilização dentro do React, que não precisasse ser criado em JavaScript Vanilla. Você pode simplesmente criar um componente e instalar ele dentro de qualquer website React e ele deveria funcionar. Dentro da Vtex. O que a gente está tentando mostrar para vocês aqui é que a Vtex nada mais é do que um ambiente de JavaScript ali com React puro, né? Por trás dos panos. Eu sei que quando você vai para o I/O tem suas diferenças e tudo mais, mas no fim é React. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e eu quero passar bem rapidamente aqui esses pontos, porque eu acho muito mais fácil vocês olharem dentro do código isso, é que, basicamente, um componente agnóstico é um componente onde tudo que existe dentro dele é passado via props. E isso transforma ele em agnóstico para ser utilizado em qualquer loja, no nosso caso, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu só sair da apresentação e pegar aqui, é um componente que eu criei, tá? É um componente bem simples, mas que vai exemplificar bem o que é um componente agnóstico para vocês. Eu criei esse componente aqui, ele é React, tá? Eu fiz uma configuração de Webpack, Babel nele, tudo bem simples. Mas vocês poderiam fazer até utilizando um Create React App lá e ele deveria funcionar tranquilamente. Vocês não precisariam fazer todas essas configurações aqui se vocês não estão acostumados. O package.json dele, eu coloquei aqui o nome, tem a versão, isso aqui é bem importante no caso de um componente agnóstico, porque a gente vai precisar publicar ele ali no NPM para utilizar ele em qualquer lugar.
Ele tem as dependências dele aqui, que vocês podem ver que são bem simples. Aqui o meu é simplesmente o React, o React DOM e o prop types que está sendo chamado. E nesse caso aqui, por uma questão de simplicidade, eu criei o meu componente sem React hooks, nem nada disso, tá? Isso aqui é um componente de React puro, para facilitar na hora da criação. Então, assim, eu criei esse componente, eu publiquei ele na minha conta do NPM aqui. Quando você está colocando um componente agnóstico, né, que vai ser utilizado em mais de uma loja, é extremamente importante que você crie pelo menos um README básico, demonstrando como fazer a instalação, um modelo ali de utilização, principalmente as props, né, quais props ele recebe, as descrições e tipagem dela, tá? Isso aqui é bem importante. Mas eu coloquei aqui o meu componente no meu NPM. Aí você pode estar pensando, tá, mas e no caso dos componentes que a gente faz para a empresa? Vocês podem subir isso dentro do GitLab ali, né, no próprio repositório de componentes da empresa, mas fica a dica de que a empresa está construindo ali um NPM que a gente vai utilizar em breve para esse tipo de componente, tá? Então, publicado aqui, eu vou mostrar o componente para vocês. Basicamente, o meu componente importa aqui o React Prop Types. Aqui eu declaro o Prop Types, e aqui eu criei uma constante que tem as props default, né, que basicamente são props que que eu vou trazer caso o usuário não passe nada, para exemplificar uma coisa para vocês mais ali na frente, tá? Aqui eu tenho styles, que é basicamente um objeto, imagem, alt, title e text, que são as props que eu coloquei dentro do meu componente. Criei uma classe que estende um React Component, construtor aqui passando a props, coisa assim, bem simples, né, nada demais. E aqui o render dele. Dentro do render, eu coloquei o styles, e esse styles monta novamente aquela estrutura de estilização que eu tinha colocado no default, mas ele passa o default e também passa o diz que vai chegar via props ali, né? Para todos eles. Isso aqui é importante porque caso uma outra pessoa instale o seu aplicativo e ela queira estilizar, quando você faz um modelo como esse que eu coloquei, toda a estilização que a pessoa colocar vai sobrescrever a anterior, mas você não vai perder a sua estilização default. Então a pessoa não vai precisar recriar todo o CSS do seu componente, caso ela queira mudar, por exemplo, só o background. A mágica do componente agnóstico acontece aqui no return, na verdade, né? Como vocês podem ver, é um HTML bem simples, uma div, imagem, span e texto. Nenhuma novidade para ninguém, acredito eu. A diferença do componente agnóstico é que, como vocês podem ver, 100% do que está sendo passado aqui são props. Eu tenho aqui um style, ao invés de uma classe, né? E eu estou passando style container, aqui também style, image, title, text. O src da imagem é uma prop ou default, o alt é uma prop ou default, e tudo tem a prop sendo passada aqui, tá? Isso faz com que o seu componente possa ser utilizado dentro de qualquer projeto, basicamente, tá? Desde que seja React, vai funcionar. Nesse caso aqui, esse é um componente de card, tá? É simplesmente um cardzinho que eu vou mostrar para vocês já. E tendo mostrado isso e falado sobre a instalação, eu vou mostrar para você como ele funciona em qualquer ambiente. E eu vou fazer isso configurando ele agora, ao vivo para vocês, dentro da Base Store do Jamstack, tá? Então, vou pegar aqui minha colinha para ficar mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar o meu componente. Tá? Yarn add e o nome do componente que foi colocado lá no npm.
Por eu ter feito o meu componente em JavaScript puro, eu já vou até colocar aqui no typings a declaração do módulo, porque senão ele vai achar que não existe tipagem dentro do pacote, tá? Uma tipagem bem genérica aqui, como vocês puderam ver. Bom, tendo isso, eu vou colocar ele, vou até já rodar aqui para já ir carregando. Vou colocar ele embaixo do hero ali do site. Então eu vou só pegar isso aqui. Colocar ele dentro do hero. Bom, a gente vai ter que importar ele. É que você importa, como você importa qualquer tipo de instalação que você fez dentro do NPM ali, né? Que eu vou colocar como tech demo, porque ele tem o default e o nome do aplicativo ali, né? Do app ali. Bom, então como é que a gente faz agora? Vou fazer uma demonstração para vocês. Seria dentro da Fast Store, basicamente, chamar ele aqui, tá? Host aqui. Só esperar ver se ele está carregando mais coisa, porque isso demora um pouquinho. E tá aqui o componente, tá? É esse componentezinho aqui que eu criei. Agora eu vou mostrar para vocês uma utilização dele para vocês, como vocês podem alterar da maneira como vocês querem, né? Vou pegar aqui uma outra colinha que eu tenho. Vou colocar aqui uma constante, que vão ser as novas props dele. Eu estou passando uma outra imagem, um novo título, um alt, um texto diferente e mudando apenas o background dele. Eu vou vir aqui e eu vou passar como props isso para ele. Opa, faltou um ponto aqui. E pronto. Alterou todo o card via props, ou seja, você pode utilizar isso como você quiser. Se você quisesse instalar esse componente na sua loja agora e montar um card, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma landing page de um evento que vai ter, e você quer colocar cards com o nome das pessoas que vão ser os palestrantes. Você poderia montar ali um objeto de map que retornasse as propriedades aqui do meu aplicativo, né, do meu appzinho, e fazer um map nele e ele aparecer diversas vezes aqui para cada elemento que você quisesse, tá? Bom, mostrado isso na Base Store, para mostrar para vocês como o componente agnóstico funciona em qualquer lugar, eu vou fazer a mesma coisa para Store Team, tá? Para mostrar que funciona no I/O. Deixa só eu fechar aqui, né, para não dar nenhum problema. E a Store Team aqui, tá? Bom, como é que você vai fazer isso na Store Team? Eu já deixei a Store Team preparada para receber o React, tá? Só para facilitar aqui. Eu vou instalar ele. Feito isso, eu vou criar um novo componente aqui. Pode ser .sx. E o que esse cara de .tsx vai receber a princípio? A importação. E eu posso colocar aqui uma const haja igual, vai retornar o demo. Aqui a gente tem o nosso componente, bem simples como você pode perceber. A gente vai precisar também, no caso do I/O, declarar a interface dele, que pode ser
Sim. Declarar ele nos blocos. A gente pode pegar aqui o bloco da home, por exemplo, e colocar ele aqui, por exemplo. Sim. Certo. Agora eu vou acessar o workspace aqui. E o card apareceu aqui também dentro do I.O. Ou seja, tanto para o framework do I.O. quanto para o framework da Fast Store, o mesmo componente está funcionando porque ele é um componente React agnóstico. E assim como a gente fez lá na Fast Store, a gente poderia muito bem aqui fazer algumas alterações para receber as props, né? Então a gente poderia colocar aqui ops, a gente vai precisar declarar a interface, eu tenho ela aqui também na colinha. Passar ela aqui dentro. A gente está passando as props aqui agora para ela, né, de forma bem simples. Então, se eu for aqui na minha home, colocar aqui o pack demo que a gente declarou lá na interface e passar as mesmas props que eu passei lá para o outro, um reload aqui, e foi alterado normalmente, como vocês puderam ver. Ou seja, a gente tem dois frameworks diferentes, né, a Fast Store e o I.O., que rodam com base em React, e um único componente que foi criado e disponibilizado via NPM, eu instalei nos dois ambientes e eles funcionam da mesma forma. Passando as props da forma como o componente espera, esse aplicativo roda tranquilamente em qualquer um dos frameworks.